Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. O Expresso Cast está no ar, seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast que vem conquistando toda a região. No programa de hoje tem o quadro Cozinhando com Amadá, tem notícias e tem um papo muito interessante com Regina Ben. Ela é terapeuta holística e tem uma visão bem particular do momento que estamos vivendo no mundo, com pandemia e tantas outras coisas no nosso dia a dia. Você pode concordar ou não com a Regina Ben, mas eu tenho certeza de uma coisa: o papo do dia vai chamar muito a sua atenção. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 984 27 94 71. A vida é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim. A avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom e os filhos? Os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. No supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia a dia. Expresso News. Governador Romeu Zema assina parceria com o FIENG e Senai para aumentar a empregabilidade dos mineiros em situação de pobreza. Serão oferecidos cursos de capacitação para atendimento ao público do projeto Recomeço em 28 municípios de Minas Gerais. Romeu Zema assinou em Juiz de Fora, na Zona da Mata, parceria entre Governo de Minas, FIENG e Senai para execução de cursos de qualificação e atendimento ao público do projeto Recomeço. A iniciativa vai ser implementada em 28 municípios que concentram 1/3 das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no estado. Zema também lançou a Rede Integrada de Proteção ao Turismo, que tem como objetivo desenvolver ações e promover a segurança pública, a cultura e o turismo junto aos municípios. O Recomeço é um projeto encabeçado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. A ideia é unir quem emprega a quem precisa trabalhar. Isso por meio de articulações entre órgãos de governo e setores produtivos, entidades da sociedade civil e organizações não governamentais. A seleção dos cursos a serem ofertados foi feita com base nas principais atividades econômicas de cada região, para potencializar as chances de o candidato conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Os 28 municípios contemplados estão na Zona da Mata, Triângulo, Norte, Vale do Aço e região metropolitana de Belo Horizonte. Entre as capacitações disponíveis estão marcenaria, noções de instalação elétrica predial, mecânica de motocicleta e panificação. Da Agência Minas, Rafael Nonato. Expresso Cast. Alô, meu amigo produtor rural, você tem que conhecer o trabalho da Drosol e levar esta alta tecnologia para a sua lavoura. A Drosol realmente tem um trabalho fantástico por toda a nossa região e é o melhor custo-benefício. Pulverização de lavouras através de drones. 100% de aproveitamento do produto, 90% de redução do uso de água, tá comprovado. O desperdício é zero. A aplicação é feita via GPS, a precisão é de centímetros.
Olha, o aplicador não tem nenhum contato com o produto, o alvo é atingido com muita eficácia. Os resultados da aplicação são infinitamente superiores aos métodos convencionais. É por todos esses benefícios que eu repito, o melhor custo-benefício para você. Coloque aí na ponta do lápis e veja por você mesmo. Drosol, pulverização de cafés de montanha, milho, soja, enfim, todos os tipos de cultura. Agende uma pulverização pelo 99736 5105. Falando que ouviu aqui no Expresso, você ainda tem um desconto pra lá de especial. Cozinhando com Amadá. Madalena Dias trazendo mais uma receita maravilhosa pra gente. Oi, Madalena. Olá, eu sou Madalena Dias do blog cozinhandocoamadá.com.br. Hoje trago para você mais uma receita que é bolinhas de coco, uma bolachinha deliciosa para tomar com café e super rápida de fazer. Vamos anotar os ingredientes? 2 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 6 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de coco ralado, 12 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó e 50 gramas de goiabada cortada em pedacinhos para enfeitar a bolachinha. Modo de fazer: em uma vasilha coloque os ovos, o açúcar e mexa. Junte a margarina e os outros ingredientes e mexa. Se a massa ficar mole e não der para enrolar, coloque mais farinha de trigo. Unte uma forma com margarina. Passa as bolinhas no açúcar cristal de um lado e coloque na forma o lado que não tem o açúcar. Espete os pedacinhos de goiabada e leve passar no forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 15 minutos ou até dourar. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. Até a próxima. Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Sicoob. Venha conversar com a gente. Venha para o Sicoob. Sicoob, faça parte. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá, vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. E agora no nosso Expresso Cast tem aquele quadro que o pessoal tanto gosta, que é o nosso Papo do Dia. Cada dia um convidado diferente e a gente aborda os mais diferentes assuntos. E para o papo de hoje eu convidei a Regina Bem. Ela já conhece a Regina Bem há bastante tempo, a gente sempre troca algumas figurinhas aí pelo meio virtual, né, pelas redes sociais, principalmente o WhatsApp, mas estreitamos ainda mais por esses dias aí as nossas conversas. A Regina Bem, para quem não sabe, ela é terapeuta holística e é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Regina? Seja bem-vinda ao Expresso Cast. Olá a todos, olá Antônio Cláudio, prazer estar falando com todos do grupo Expresso Cast. Regina, olha, é muito legal estar falando com você. Eu falei que você é terapeuta holística, mas você também já estudou acupuntura, florais de Bach, yoga indiana, já morou na Índia, tem muita história para contar, né, Regina? Isso, morei fora, aprendi yoga, aprendi reiki, aprendi danças circulares, aprendi astrologia, e isso tudo faz um todo, né? Sim. A palavra holístico quer dizer todo. É um terapeuta do todo energético, todo da energia. O terapeuta holístico, ele fala de alimentação, ele fala de exercícios físicos, ele fala de respiração, ele fala de remédios naturais, fitoterapia, florais. Ô, Regina, mas me conta uma coisa, antes de você entrar nesse mundo aí, você é de Guaranésia mesmo, nasceu aqui ou não? Não, eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Minha família é daqui, a minha mãe nasceu na Santa Cruz da Prata, né? Certo, então você tem um pezinho.
Tenho sim, e gosto muito daqui. É um dos meus lugares favoritos, talvez do mundo, é esse fim de sul de Minas aqui, que é um espetáculo na face da terra. E me explica uma coisa, Regina, você casou com um indiano, né? Você hoje vive com um indiano. Sim, ele também é terapeuta holístico, pratica yoga, conhece profundamente a medicina indiana, não é? Que é uma medicina voltada para ervas, não é? Raízes, curas com óleos e banhos e luz solar. Eles entendem muito dos horários em que devemos nos expor ao sol para receber o máximo de benefício, de cura, não é? De limpeza energética, porque o sol ele purifica todos os corpos, não é só o corpo físico. Ele purifica o corpo espiritual, o corpo energético, o corpo mental. O sol é a vida de tudo que existe, né? Tudo cresce debaixo da luz do sol. Regina, mas você, quando você descobriu isso tudo, quando é que você começou a estudar tudo isso? Desde pequenininha ou não? Foi de um certo tempo que você descobriu essa linha de pensamento? Então, o estudo foi uma coisa que eu sempre tive muita facilidade, gostava muito de livros. Sim. E eu tinha uma tia na época da minha infância que ela assinava um grupo de produtores de livros que se chamava Círculo do Livro. Isso é uma coisa que ficou lá atrás. E ela colecionava quase todos os livros publicados dentro desse Círculo do Livro. Era como se fosse uma revistinha do Avon, onde você vai escolher ali um perfume, né? Naquela época, esse Círculo do Livro era uma revista onde você comprava livros. Não tinha essas livrarias, livraria café, essas imensas livrarias, né, que nós encontramos hoje em grandes centros de comércio por aí. Não tinha. Era comprado os livros dentro dessa revista. O catálogo, e ela, como era um catálogo. Você se lembra disso, do Círculo do Livro? Lembro, claro. Então, e ali eu comecei a visitava, ela era minha tia, né? E ela presenteava-nos sempre com alguma coisa relacionada a livro. E era muito gostoso, né? Porque eu era muito pequena e tinha muito livro para mim, de várias naturezas. E uma vez me chamou muito a atenção um livro de astrologia, pelos desenhos dos animais, né? Tinha o desenho do touro, o desenho do leão, eu era uma criança, né? Então aqueles desenhos, e era um livro que eu gostava de ver muito, ele estava sempre na minha mão, mas eu não imaginava o que era o sentido das palavras, eu via as figuras. Certo. Mas o livro foi passando o tempo, eu fui lendo, fui assimilando, e começou por aí, na astrologia. A astrologia conta muita coisa sobre a nossa natureza mental, né? Vamos falar assim, a tendência que você tem de rir mais, ou de ser mais sério, ou de comer determinado tipo de alimento. Uns gostam mais de doce, outros gostam mais de salgado. Isso tudo é uma tendência energética. Planetas são energias, uma energia que afeta uma parte do nosso organismo. Então, uma pessoa que é um profundo estudioso de astrologia, ele também pode ser uma pessoa usada como instrumento de cura, porque ele vai ver no mapa astral da pessoa aquele planeta, por exemplo, que está provocando que ela tenha um problema de tireoide, por exemplo. Né? Eu falei da tireoide, mas tem outros níveis, né? Problemas circulatórios, né? N problemas respiratórios, circulatórios, problemas digestivos. Então, e como se processa essa cura, né? Já que eu comecei a falar que o astrólogo bem interagido do assunto tem capacidade de discutir as dificuldades do corpo físico da pessoa, como que ele faz para curar? Ele usa pedras preciosas, né? Por exemplo, ele pode usar uma granada, uma turmalina rosa, né? Uma esmeralda. Na Índia é muito comum você ver as pessoas usarem 2, 3 anéis com pedras preciosas e anéis de metais preciosos, né? Porque tem pessoas também que conseguem equilibrar certas energias usando um pouco de ouro.
ou usando um pouco de prata, ou usando um pouco de cobre, né? Entende? E aqui no Ocidente já existe também um conhecimento um pouco mais vasto sobre essa ciência, né? De cura com metais, com pedras, mas antigamente isso estava somente na mão do astrólogo, inclusive as ervas, né? Ele também sabia, porque... Certo. Então, mas aí eu queria entender, Regina, como é que você pulou dessa menina curiosa em leitura, em astrologia, em ver as gravuras dos signos, para uma terapeuta holística. Então desde de pequenininha mesmo você já tinha esse interesse, essa ideia. Desde pequenininha, isso. E o que facilitou muito para mim também é que essa mesma tia que me trazia os livros do Círculo do Livro, ela também falava línguas. Ela estudou idiomas, ela era uma secretária bilíngue, depois passou a ser trilíngue numa multinacional, né? Só para ilustrar até o final. E ela também tinha livros de inglês, livros de francês, livros de espanhol. E obviamente ela também passava esses livros para a família, né? Para os sobrinhos, né? No caso, nós, né? Os pequenos da família, que era sobrinho dela, nós ganhávamos esses tipos de livros. E eu comecei a estudar os idiomas ali também, os livros que ela nos dava, né? Ela foi a precursora, depois ela quis ensinar, ela chegou a dar algumas poucas aulas ali para a molecada, né? Que eram vários, são 7 irmãs, né? Ao todo, entende? Então, nós tínhamos um contato muito grande. É por aí então que você vê, através desse contato com outras culturas, que você descobriu, né, essa outra área aí mais indiana e seguiu nessa linha de terapia holística. Sim, foi o início, a partida foi toda em cima desses livros, desses materiais que foram me acompanhando a vida toda. Até hoje eu tenho esses livros, eles são muito bem cuidados, né? Eu obviamente também ganhava livros de historinhas, né? De canto infantil e coisas assim que eu também guardei. Mas a tua paixão era outra. Os que mais me marcaram foram esses. Um dia eu ganhei um livro de filosofia indiana. Também isso partiu da coleção que ela tinha, né? Ela gostava também de ler muito, tinha muito conhecimento de muitas coisas. E ela lia de tudo, mas eu comecei a ler muito a linha indiana de tanto terapêutica como de filosofia, como yoga. Certo. E como é que é esse teu trabalho, Regina, aqui em Guaranésia? Porque em São Paulo é uma coisa, mas você veio para Guaranésia e hoje você faz atendimento aqui em Guaranésia. Como é que é esse teu trabalho aqui? Sim, hoje, por exemplo, como eu estou casada com o meu marido indiano, que pratica também a medicina indiana e a yoga, não é? Nós desenvolvemos trabalhos juntos nesse sentido, né? São terapias naturais, como eu te falei, relacionadas à fitoterapia, não é? Nós trabalhamos com também cura de águas. Vamos supor, se você não pode ter um metal de ouro para curar um desequilíbrio fisiológico, né? Como eu já falei anteriormente, mas você pode tomar uma água que tenha colóides de ouro, que são fragmentos bem pequenininhos, microscópicos de ouro, através de água. Então, nós chamamos essas águas que têm esses fragmentos microscópicos do ouro, por exemplo, de ouro coloidal. Certo. Quando a água tem fragmentos de prata, que já é para outras finalidades, então você vai tomar uma água que é de prata coloidal. Então você vai tomar a prata vai fazer parte da tua interação celular, dos seus líquidos internos, ela vai limpar. O ouro coloidal também vai dar um outro estímulo, dependendo do caso. Então existem as águas que nós trabalhamos também. Essas águas nós temos elas, nós distribuímos elas e damos elas às pessoas que têm, dependendo do caso, os determinados sintomas. E vocês atendem aqui mesmo em Guaranésia? Atendemos em Guaranésia, atendemos em Guaxupé, atendemos em Muzambinho, atendemos em Aceburgo. Aqui na região tem muita gente que já conhece os nossos trabalhos, porque graças a Deus nós encontramos pessoas que também nos ajudam a divulgar isso, né?
E o que existe também são palestras. Nós damos palestras. Hoje eu estou dando para você com um pouquinho mais desse conhecimento holístico, da terapia holística aqui no programa, certo? Mas nós levamos isso em formas de aulas também para as pessoas saberem os mecanismos que estão à disposição delas para que elas restabeleçam a saúde delas. Que não é, existe um mecanismo de praxe regular. Não é, a pessoa não está bem, marca uma consulta ao médico e vai fazer um tratamento de não sei quantos meses com algum determinado medicamento, né? Mas e se o medicamento não dá certo? Então é um percurso um pouco longo e muitas vezes incerto e muitas vezes desgastante, né? Vamos resumir assim. Na terapia holística, como nós analisamos o quadro do paciente por vários ângulos, né? Às vezes ele está com um estresse mental, né? Ele está com um cansaço mental, ou ele está com um problema de depressão psicológica, e isso tudo agregou um problema físico nele. Então nós vamos tratar, temos vários caminhos a tratar. Podemos tratar ele com águas, com acupuntura, com um conhecimento melhor planetário do que pode estar afetando ele naquele dia, naquele momento que ele se sentiu fraco ou cansado, não é? E isso também não é só para a parte fisiológica. Isso vai também para a parte financeira, isso também vai para a parte de relacionamento pessoal, isso vai também para a parte de sentimental, sabe? É por isso que é holístico. Holístico quer dizer o todo, ele é um terapeuta do todo. Não completo. É só um terapeuta completo. Vocês vão descobrir a raiz do problema, né? E tentar dar uma solução para esse problema. Isso, nós damos, assim, até antes da pandemia, nós tínhamos reuniões, estávamos com uma agenda de reuniões, né? Assim, bem miúdas, né? Saindo, levando esses conhecimentos e muitos grupos vindo até nós, até Guaranésia, né? Certo. E com essa pandemia atrapalhou tudo, Regina. A pandemia veio e atrapalhou tudo. Sim, a pandemia é um bloqueio geral, né, na vida do mundo todo. E como é que você, como terapeuta holística, como é que você enxerga essa pandemia no mundo hoje? O mundo está sofrendo o que é uma energia negativa que está em volta do mundo? Como é que você vê isso? Então, no caso, por exemplo, vamos supor, você quando está passando por uma viagem, né? Você nunca sabe o que tem no percurso do caminho da sua viagem, mas você sempre faz uma predição ou tem uma expectativa de que tudo vai ser bom, né? Tudo vai ser bom, vai ser uma boa viagem. Nós somos os viajantes do tempo, né? Eu estou agora transferindo o viajante, somos nós todos dentro desse planeta Terra. Estamos viajando pelo tempo, né? Então, existem momentos que vamos ter chuvas, que vamos ter tempestade de granizo, que vamos ter buracos, ou que vamos ter uma árvore caída no meio da estrada. Nós estamos enfrentando obstáculos que, na verdade, eles são testes para a alma humana. Então, esse é um verdadeiro teste para a alma humana despertar. Hoje, o que está sendo solicitado, né, nas redes sociais é que a humanidade desperte, né? Hoje eu vi aqui numa rede social um vídeo sobre Cuba. A população de Cuba nas ruas, né? Eles estão despertando para aquela árvore que está caída na estrada. Vamos usar esse exemplo ilustrativo. Sim. Né? E agora, Cuba está despertando, e a Argentina também está despertando. O Brasil está despertando. Olha, temos uma árvore no meio da estrada. Como vamos fazer para dar o salto, para continuarmos a viagem, né? Então, isso é um teste para a alma humana, como eu falei, né? Mas quem colocou esse teste ali? Não é? Quem colocou esse teste é alguém que sabe como a alma humana é frágil. Porque ela
ela ainda não tem um caminho feito para sair desse embaraço. Ela vai ter que pensar, nós precisamos de um grupo, um conjunto muito bem estruturado para estudar como vamos dar o salto por cima dessa árvore. E isto, nós ainda não temos esse fio da meada. O que está sendo apresentado não são soluções reais, não é? E principalmente porque isso é um ataque biológico. E é um ataque biológico onde a ciência, que é tão avançada nos dias de hoje, não consegue, vamos dizer, impor. Isso tem que ser uma imposição científica de como nós vamos tratar, no caso, este problema. As soluções apresentadas, elas não estão solucionando, elas estão criando mais problemas. E é aí que a alma humana tem que acordar. Não é? Porque quem está sendo diretamente envolvido, né, ou atacado com os tratamentos que estão sendo propostos, somos nós. Somos nós as cobaias. E agora? E quem está por trás disso? Qual é o esquema que existe por trás disso? Em querer oferecer soluções paliativas, não é? Que não vão curar, não estão curando. Já foi provado que não está curando. Tanto que estão criando uma terceira dose. E vão criar uma quarta dose, porque a intenção não é curar. Quando eles criaram esse empecilho já tinha a intenção de eliminar a humanidade. Veja que isso se espalhou no globo, não é? Não foi uma coisa local, ela foi uma coisa mundial. Mundial. Então, é um acordo, uma organização que existe desde antes do Cristo. Ela já impera na humanidade, ela já influencia a humanidade, através de notícias, principalmente, através de televisão, através de eventos sociais como carnaval, futebol, coisas que abrangem a grande massa, não é? E que a massa se distrai, né? Elas vão atrás dessas coisas e não prestam atenção naquilo de real, né? Que realmente interessa para ela. Não né? presta atenção nas letras pequenas, Regina, né? Não prestam atenção nas letras pequenas e são coisas que vão afetar a vida dela. Regina, então você não acredita nessa questão de vacina, nada disso? Você não acredita, isso é uma coisa pessoal, ou todo terapeuta holístico não acredita? Neste esquema de vacinação, não, porque uma vacina ela leva cerca de 15 anos para ela ter segurança. Tá, mas é algo que você acredita nisso ou é algo que os terapeutas holísticos acreditam? Não, eu vou falar por mim, Sim, não é? Tá. O grupo de terapeutas aos quais eu pertenço, nós já temos provas de que ela agrega mais dificuldade para o corpo humano do que ajuda. Então esse teste, né, que você disse que a humanidade está passando, a gente está perdendo esse teste, Regina? Está porque a maioria está aceitando as ofertas que eles estão dando. Mas Nós qual não seria devemos aceitar. E qual seria o caminho, na sua opinião? O que a gente deveria fazer, então? O caminho, verdadeiramente, ele sempre existiu e ele foi criado por Deus, que é a defesa que já existe no corpo humano, a defesa natural que existe no corpo humano, não é? Desde que quando nós estamos na nossa primeira infância, quando você tem, vamos dizer, um contato com algum refrigerante ou alguma água fria, você começa a desenvolver uma coisa que se chama resfriado, por exemplo. E aquilo pode dar uma dor de garganta, e aquilo pode dar uma febre. A febre é um sinal que o teu organismo está reagindo contra alguma coisa que aconteceu lá dentro, uma inflamação, por exemplo. Então, a febre já é uma coisa natural do organismo, o organismo reage, não é? Agora, antes do organismo reagir, já estavam colocando todo mundo de quarentena, né?
As pessoas entram em quarentena. Quem é que fica em quarentena? Quem fica em quarentena é o doente. Mas não havia um doente na nossa cidade ainda. E eles já estavam pedindo para entrar para dentro de casa e ficar em quarentena. Na verdade, isso já era um acordo da liderança mundial. É a liderança mundial que se vendeu a certos poderes que nós, humanos aqui da Terra, nós ainda não fomos avisados deles. Nós não temos experiência com esse tipo de notícias, porque a mídia é controlada, a informação é controlada. A televisão, as grandes redes de TV, elas não divulgam porque não é interesse deixar a humanidade saber que existem outros grupos fora da Terra que têm interesse na Terra. Eles querem tomar o planeta Terra dos humanos para a raça deles. Não é? Mas isso não vazaria, Regina? Mas isso alguém não teria essa informação e jogaria isso nas redes sociais, na mídia? Os líderes políticos, os grandes líderes políticos, como por exemplo os líderes russos, chineses, americanos, né, ingleses, eles sabem, eles têm conhecimento disso sim, que isso é um controle de uma raça extraplanetária e ela já se infiltrou no meio da Terra, aqui no nosso planeta Terra, através da China. O que eles têm de interesse no planeta Terra? É na Terra. E o que a Terra dá? A Terra dá o alimento. Esse planeta, ele passa fome há centenas de anos. Eles já não têm alimento lá. Então eles entraram, algum grupo deles entrou na Terra e faz hoje parte do governo do parlamento chinês. E eles têm tecnologia. O que eles têm para oferecer é tecnologia. Por isso a China avança em tecnologia em todos os cantos, não é, que você possa imaginar, em todos os raios da circunferência, a China lidera. Né? Ela tem liderança na área médica, ela tem liderança na área tecnológica, ela tem liderança na área cibernética, sabe como é? Ela tem liderança em quase tudo, mas como que ela consegue isso? Ela Regina, faz comércio. Certo, essa sua teoria, o que te dá base para afirmar isso? Como é que você descobriu isso? Quem te passou isso? Como é que você defende isso com esses argumentos? Esses argumentos, não sou eu que defendo, isso são estudos que nós fazemos. Existem grupos holísticos que avançaram nesse nível de consciência. Não é? Como eu morei na Índia, e a Índia é muito perto da China, nós conseguimos detectar algumas coisas que acontecem ali e que não são divulgadas. Como, por exemplo, a presença de seres que eles parecem humanos, mas eles não são, eles são humanoides. Se você começar a ver filmes da China, você vai observar a estatura deles, o corpo deles, a estrutura biológica deles, ela é muito diferente de um homem ocidental, por exemplo. Ou mesmo se você comparar o chinês com o indiano, é muito diferente. Eles são vizinhos. Estou tratando de gente parede com parede, vizinhas. Entende? Então, quando você os olha, eles comem coisas que o resto da humanidade não come. Por exemplo, comer insetos. Ou comer o próprio morcego. Né? Pensa, a alimentação que eles têm é uma alimentação muito diferente do resto da humanidade. Regina, mas por que eles comem? Se a gente for pensar dessa forma, a gente tinha índios aqui no próprio Brasil mesmo, canibais, que comiam carne humana, né? Na Austrália, essa questão de alimentação é algo meio cultural, né? Eu não sei se seria de um alienígena, senão a gente teria essa justificativa para todos, né? Os canibais do passado seriam alienígenas. Os canibais do passado seriam possíveis alienígenas, mas não no nível desses, porque esses aqui têm técnica.
tecnologia. E como eles conseguiram entrar? Eles conseguiram entrar justamente porque eles ofereceram para a China a tecnologia que eles dominam, que é essa tecnologia que nós temos hoje, essa tecnologia cibernética. Os computadores do mundo hoje, mais de 90% dos computadores hoje comercializados no mundo são provenientes da tecnologia da China. Os celulares, idem. Não é? Televisores, idem. Então, eles têm, nessa área tecnológica, um avanço destacável. Sim, mas aí não é muito por causa mas aí não é muito por causa da população, que é gigante da China, é o trabalho escravo, né, que infelizmente é praticado na China. Então, pare e pense, é tudo isso, por que a população é gigante? Por que ela se transformou numa população gigante? Porque está agregado lá dentro já uma parte desses humanoides, dessas pessoas que eu estou falando para você, que entraram no planeta. Eles trouxeram junto com eles o vírus. Foi feito lá no planeta deles. A vacina também. Essa vacina que foi oferecida para o povo também veio de lá. E o interesse maior deles, como eu falei, é na Terra. Para eles dominarem a Terra, o que eles querem? Plantar, colher e comer a comida que nós comemos aqui. Eles querem isso. Entendi. Aí eles usaram uma associação, não é? Um conchavo, vamos falar assim, com o povo chinês. Olha, nós vamos trabalhar juntos. Vocês nos ajudam e nós ajudamos vocês. Por isso que a gente está aí, todo mundo está falando que nós estamos nas mãos dos chineses, mas ninguém sabe que eles estão infiltrados lá dentro. E já tem ali material. E já temos humanoides aqui no Brasil também? É possível, não vou falar que não, é possível. Geralmente, nós, por exemplo, estudamos as características físicas das pessoas muito detalhadamente, não é? E se você começar a observar, por exemplo, o tamanho das mãos, o tamanho dos olhos, a forma dos pés, então você começa a olhar, se você tiver umas 3 características dessas que eu falei, semelhantes a esses humanoides, e você está aqui em Guaranésia, então você pode ter certeza que ele veio lá, que ele é um extraterrestre e veio de lá do outro lado. Só que no caso eu iria ter que descrever para você que sinais são esses. Isso eu acho que a gente não vai ter fazer tempo. Hoje. A gente não vai ter tempo de fazer, mas você já chegou... Você já chegou a... É difícil falar disso agora, mas dá para identificar. Você já chegou a ver algum, ou pelo menos desconfiou de algum? Já, nós andamos no meio deles, eles têm um comportamento muito estranho, né? E eles comem diferentemente porque eles já comiam morcego lá. Lá não tem comida. Então eles já comiam essas coisas lá, né? E se misturaram no meio dos chineses com os hábitos que eles têm lá. Mas a intenção é dominar o planeta, guarde isso na cabeça. Eles gostam do ser humano, acham o ser humano muito bonito, muito bem desenvolvido, e eles querem ser iguais. E eles querem comer o que os humanos comem. Agora, presta atenção no que eu vou falar, presta bem atenção. Como que eles estão envolvidos agora na parte da alimentação humana? Se eles querem tirar os humanos da face da Terra e dominar o planeta, o que eles inventaram? Alimento geneticamente modificado. O que quer dizer um alimento geneticamente modificado? Se tudo que Deus criou é tão perfeito, olha uma espiga de milho, quanta gente no mundo se alimenta de milho? É muita gente. De feijão, é muita gente. Agora eu vou falar uma coisa que desde que o mundo é mundo já existe na face da terra. É pão, é mandioca, é o trigo. E eles conseguiram mudar a genética desse alimento básico. E se você ficar 10 anos, 15 anos comendo esse alimento geneticamente modificado, o seu corpo, em vez de crescer, ele encolhe, ele diminui. E a força também não vai ter força. É muito
fácil você dominar uma pessoa que está fraca, não tem energia. Entendi. Nós recebemos energia dos alimentos. Todo dia nós temos que ter 3, 4 refeições regulares, Todos os dias. Com a população mais fraca, seria mais fácil essa dominação planejada por eles. É muito mais fácil dominar. Veja, eles são criaturas pequenas, como eu falei. Sim. Eles são criaturas pequenas, porém eles dominam tecnologia. E aonde eles vão agora levar essas tecnologias? Nas guerras. É o que vai começar a aparecer agora. Regina, mas eu acho que outros tipos de ataques. Esse vai ser um assunto para um outro capítulo da nossa conversa, viu, Regina? Porque nosso tempo já está esgotado. Veja, eu dei para vocês. Sim. Eu dei para vocês hoje um bate-papo. Isso é um bate-papo. Claro. Né? Nós estamos aqui num bate-papo sobre o momento que nós estamos passando atual, né? Que já vai para 2 anos esse assunto, não é? De quarentena, fica em casa. Então, tudo que pode desestruturar a base de vida humana, é o trabalho, é a saúde, Regina, o estudo. A gente vai fazer o seguinte, Regina, vamos deixar aqui para os nossos ouvintes. O ouvinte, se quiser que a gente continue esse bate-papo, manda mensagem pra gente, a gente convida a Regina de novo e a gente continua nesse bate-papo, porque deu para perceber que tem muito assunto. Tem muita coisa pra gente falar. Eu estou às ordens, olha, Regina, é um prazer falar com vocês, do Grupo Expresso Cast, viu? Desejo a vocês uma boa noite e eu gostaria de finalizar, por favor, com uma palavra de encorajamento, vamos dizer assim, não é? Nós que somos cristãos e estudamos os conhecimentos de Cristo, dos nossos evangelhos, né? Que é um livro que nós todos podemos ter acesso. A mensagem do Cristo sempre foi essa, que nós tivéssemos, pelo menos, a fé do tamanho de um grão de mostarda. E se nós tivermos uma fé que seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos mover as montanhas. Então eu dei o exemplo de um tronco caído no meio da estrada, que é esse momento que nós estamos passando nos dias de hoje. Vamos desenvolver a fé do tamanho de um grão de mostarda e levantar esse tronco para bem longe daqui. Tá bom, pessoal? Com certeza. É bem isso que eu gostaria que vocês treinassem, porque nós somos filhos de Deus. E o Filho de Deus na face da terra, ele é ungido por Deus. Então agora é hora de nós estarmos defendendo a nossa família, defendendo os nossos interesses, defendendo a nossa própria mente, a nossa própria alma nessas circunstâncias, não é? E não se deixar levar por esses ingredientes de alienígenas e interesses de seres mal desenvolvidos, não é? Que querem se apropriar das coisas alheias. Tá bom, querido? Valeu. Regina, muito obrigado pela tua participação e quem sabe logo logo a gente volta para dar sequência nesse bate-papo, que é muito instigante e tem muito assunto pela frente. Um abraço, Regina. É um prazer, Antônio Cláudio. Eu que agradeço. Um abraço. Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186 ou pelo WhatsApp 35 984 27 94 71. Promoção Julho do Consignado Sicoob. De 1º a 31 de julho, aproveite as taxas e condições especiais de crédito consignado. Procure uma cooperativa do Sicoob e contrate. Sicoob, faça parte. Expresso News. Fundo de participação dos municípios é pago nesta terça-feira, dia 20.
é o segundo desse mês de julho e soma repasses de mais de 905 milhões de reais. O segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios de julho será depositado nas contas das prefeituras nesta terça-feira, somando um montante de 905 milhões. Com um desconto de 20% do Fundeb, o valor reduz para 724 milhões. A quantia segue a tendência de crescimento em relação ao ano passado. Em 2020, o repasse somou 713 milhões com desconto do Fundeb. Dados da Confederação Nacional de Municípios mostram que esse decêndio de julho será positivo em 26,79%. Com o reajuste da inflação, o crescimento cai para 18,6%. Os valores do Fundo de Participação dos Municípios são pagos às prefeituras 3 vezes ao mês, até os dias 10, 20 e 30. Caso a data caia em final de semana ou feriado, o repasse é antecipado para o primeiro dia útil anterior. Reportagem Alan Rios. A vida é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim. A avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom. E os filhos? Os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. No supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia a dia. E chegamos ao fim desta edição de segunda do seu Expresso Cast. Amanhã voltamos, novamente com Sicoob Cred Inter. Seja qual for a sua necessidade, no Sicoob você tem as melhores taxas do mercado. Laboratório São Francisco, atendimento de segunda a sexta na matriz e no posto de coleta, das 6h30 da manhã às 5h30 da tarde. Aos sábados o atendimento é na matriz, das 7 da manhã às 10 horas. Droga Nossa, com 2 farmácias em Guaranésia, tem farmácia em frente ao Complexo de Saúde e tem farmácia também na Avenida Deputado Humberto de Almeida. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e o doce de leite dia a dia. Drosol, pulverização com drones é com a Drosol. Disparado o melhor custo-benefício para a pulverização de sua lavoura. 35 9 97 36 51 05. A você, meu amigo, a você, minha amiga, um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima edição.